Kerimasa, Sani. Uri teriyamaku. Araicha premadruk. Atataku puka acho. Nem o poraquê coeme. Amazônia. E aí, tudo bom? Recentemente aconteceram umas coisas bem doidas, né? Não sei se você tá por dentro dos últimos acontecimentos no Brasil, mas rolou um isolamento social. Na verdade, um princípio de isolamento. Mas o BO é o seguinte, é que eu tenho dois amigos, Felipe e Filipe. O Felipe paulista e o Felipe pernambucano. Em algum momento eu já fui mais próximo do Felipe, porém agora eu estava me sentindo bem mais perto do Felipe. Saca então, acho que eles deram um outro tipo de conceito para isolamento. Lembro que logo nas primeiras semanas de abril, a mãe do Felipe me ligou procurando notícias sobre ele, pois fazia 2 dias que ele não aparecia. E curiosamente, na mesma semana, enquanto passeava pelo Instagram, vi os familiares de Felipe compartilhando um post de desaparecido. Só que eu não consegui ficar chocado pelos dois terem sumido. A única coisa que não saía da minha cabeça era que ali tinha alguma coisa acontecendo. Mas se eu quiser contar essa história do jeito que eu acho que deveria contar essa história, creio que eu me precipitei um pouco. Mas tudo bem, o filme é meu, né? É só a gente começar de novo. Ainda ontem vieram me pegar, mas não sou bobo, não caí. Eles falavam sobre morte, azar, entrar no corpo e não sair. Eles têm sangue nos olhos, fuzilam os corpos só por prazer. Eles têm cheiro de morte, sugam sua sorte sem ninguém ver. Os mais belos cães dos reis. Beija-flor é voar e ter pra dar amor. Sonhos que vêm e vão e me levam pela imensidão. Vida de beija-flor é voar e ter pra dar amor. Sonhos que vêm e vão e me levam pela imensidão. Sonhos que vêm e vão e me levam pela imensidão. Vida de beija-flor é voar e ter pra dar amor. Vida de beija-flor é voar e ter pra dar amor. Sonhos que vêm e vão e me levam pela imensidão. Uma vez, em um passado não tão distante assim, quando ainda tínhamos uma presidenta, eu fui viajar a trabalho. Nesse dia, eu descobri que o mesmo amigo estava na mesma cidade que eu. Sendo assim, o chamei para beber comigo numa rua chamada Borba, que é uma imitação da Mamete Simões. Lá encontrei um outro amigo que era da cidade. Então, de repente, estávamos os três na mesma mesa.
Eu era o único que conhecia os dois e o único que nesta mesma época repudiava a cerveja. E por consequência, o único que estava na mesa com a garrafa de água, Tang e Pitu. Nesse dia eu percebi que talvez não tenha sido uma boa ideia ter juntado Felipe e Felipe na mesma mesa de bar. Apesar da empolgação repentina que se deu no momento em que eles se apresentaram, e aí percebi que tinham quase o mesmo nome, percebi também que começava e acabava aí as semelhanças entre eles. Felipe era um leitor sagaz. Felipe, fã de David Lynch e T-Strux. Felipe era marxista. Felipe não sabia o nome do prefeito da sua cidade. Felipe não sabia o gosto que tinha uma pitu. Felipe nunca recusou tomar uma comigo. Felipe julgava Felipe como blasé. E Felipe julgava Felipe como ignorante. E eu me julgava por ter apresentado os dois. Então, conheci Felipe depois de termos levado o calote do mesmo vendedor de loló. Porém, não mantivemos a conversa. Mas, depois de termos nos visto algumas vezes em todos os lugares que íamos, acabamos que nos conhecemos. Ele queria cursar cinema e eu nem sabia que ia acabar cursando cinema. Já Felipe, eu conheci bem antes de Felipe, por causa de um grupo de Facebook de cinema, que na verdade nem eu nem ele estávamos no grupo. Nos conhecemos porque estávamos xingando o mesmo grupo no mesmo momento no Twitter. E Felipe nunca gostou de filmes, na verdade. São poucos o que ele diz ter visto até o fim. Porém, com o tempo fui percebendo que o que incomodava ele nos filmes também me incomodava. Eu só ia demorar um pouco para descobrir. O que ainda não fazia sentido para mim era a coincidência de dois amigos que só tinham uma pessoa em comum e só se viram uma vez desaparecerem na mesma semana durante uma pandemia. O que me fez investigar um pouco. E digamos que não foi muito difícil olhar o Instagram dos dois e perceber que no dia 20 de setembro o Felipe postou uma foto em uma rua em BH, que logo uma semana depois Felipe estaria postando a mesma nesta mesma rua. Besta, sou eu que só percebi isso 6 meses depois. Isso me fez mergulhar em teorias e suposições de como essas duas peças, que só se encontraram uma vez em meio a um climão em mesa de bar, decidiram fugir juntos durante o fim do mundo. Pensando agora, eu consigo até visualizar interseções na linha do tempo dos dois. Lembro algo que Felipe sempre enfatizava na mesa de bar, um aperreio de não conseguir sentir as coisas intensamente. Eu não entendia na verdade o que ele especificamente queria sentir intensamente, já que ele deixava bem aparente o quanto sentia intensamente o cansaço que era acompanhar o Brasil. O quanto ele sempre trazia uma notícia nova, alguma que eu já tinha feito questão de ignorar anteriormente. Mas não tinha como fugir quando ele a trazia. Também não sei de onde ele conseguia trazer tanta surpresa, semana após semana, surpreso com mais alguma coisa não tão inédita assim. Se bem que certo está ele em cultivar um pouco disso. Só que no meio disso tem algo que eu venho pescando. Uma história sobre alguém que o intrigava. Alguém que ele mesmo estava conhecendo, porém que não tinha o mínimo motivo para continuar a conhecer. Alguém que ele descrevia como tão diferente dele que cultivava até um tipo de irritação interna. Mas que, para além disso, ele continuava a querer responder. Dizia que tinha um tipo de desejo. E eu, na minha prepotência, achei que esse caso estava sendo fantasiado na própria cabeça do Felipe, para poder fugir das outras relações e pessoas que ele começava a se estabelecer. O que prova que realmente eu não sei de nada, já que as outras relações só existiam para que ele pudesse fugir desta. Enquanto isso, Felipe... Eu acho que eu posso dizer que conheço Felipe na palma da mão. Muitas vezes eu procurei para conversar a fim de achar a minha própria lucidez. E sempre dá certo. Uma vez ele teve um romance bem intenso com uma das pessoas mais próximas que já tive. E depois, ele acabou sendo bem mais próximo que essa figura.
Felipe muitas vezes acolheu minha repulsa por arte. E o que poucos sabem é que, na real, eu não gosto de artista. Não gosto da cena. Tem vezes que eu não gosto nem de filme. Ele sabe que o que eu gosto mesmo é de beber. Algo que ele também repudia. No dia em que nos conhecemos, ele me disse para não colocar em nenhum filme meu, por hipótese alguma. Lembro até hoje desse dia e... desculpa. Mas... você também, né, decidiu sumir no meio de uma pandemia. Então acho que a gente tá kit. Ele acha que o que eu faço não é arte. Que às vezes é só um jeitinho que eu arrumei pra existir. Nisso a gente também concorda. O que eu não estava visualizando era que ele vinha sendo atingido por um sentimento que não era do seu feitio. A dúvida. Ele estava, enfim, duvidando de si mesmo e da pior maneira possível. E eu fui insensível demais para não perceber isso antes. Então, sabe aquele ex-amigo próximo que eu tinha falado antes? Então, ele chegou perto demais de Felipe, com uma bomba relógio. Ele não conseguia se resolver, não conseguia desarmá-la, então, para não lidar com o estrago, decidiu jogar nos colos de Felipe, que nem teve a chance de estudar tal bomba antes que a explodisse. Essa explosão deixou ele meio zonzo. Acho que a ponto de achar que ele foi a causa dela. Bichinha. Mal sabia ele que ela explodiria em qualquer lugar. Ele só teve o azar de ser o sorteado. O que acontece é que, se pegarmos a linha do tempo, creio que um dos primeiros momentos de se reestruturar depois do atentado foi conhecendo Felipe. Agora que eu já sei, é muito mais fácil relacionar essa história. Felipe estava aprendendo sobre como queria se apaixonar. Se queria se apaixonar. Enquanto o Felipe estava descobrindo se era uma boa pessoa. Nesse tempo, o maior descaso do destino que se pode existir, que é ser o meu amigo, fez os dois se conhecerem. Eu acho que a modernidade de Felipe assustava um pouco Felipe. Na real, não era assustar de ficar acanhado. Era um assustado de não compreender. O que Felipe vinha aprendendo como seria a sua forma de se relacionar era bem diferente do que Felipe já tinha aprendido. Felipe estava mostrando uma relação sem propriedade. E apesar de Felipe ser marxista, Felipe estava bem mais adiantado em ser revolucionário. Ele estava cortando a ideia de propriedade privada das suas próprias relações, enquanto Felipe ainda se limitava a enxergar que o capitalismo era o único meio de se relacionar. Felipe andava tão limitado a achar que somente aquele método existia, graças às pessoas que o ensinaram, que isso fez enxergar Felipe como uma possibilidade irreal. E ele foi justo, já que na sua realidade, o que Felipe estava propondo não existia. Felipe também deixou a desejar quando não fez a sua parte em botar o martelo na mesa. Eu já vi Felipe tomando as rédeas do que queria, até perder o controle do próprio controle. Na minha avaliação, isso deixou meio acanhado, decidindo que é melhor esperar que decidam por ele. Já Felipe aprendeu desde cedo que ele não decide nada. Nos momentos que já presenciei em que ele precisou decidir,
Ele nunca pensou duas vezes em abster e passar a decisão para o outro. Tenho uma ligeira impressão que o espaço de tomar uma decisão, mesmo que sobre ele mesmo, sempre lhe foi negada. E agora existem possibilidades que nem ao menos passa pela cabeça dele como possibilidade. Fico pensando tanto tempo que talvez ele tenha esperado Felipe tomar um partido e o tanto tempo que Felipe esperou ele apertar o beck. E na real, de espera em espera o tempo passa. Conhecer a finitude não é uma qualidade em que eles dominam. No fim do ano passado, eu lembro que o tom da conversa que tínhamos era como de um músculo. Como dizia aquela música, né? Um corpo pronto pro verão é ofensivo ao coração. Nem Natal aconteceu no Brasil, quanto mais verão. Os últimos capítulos que antecederam a fuga dos dois é algo que não entendo com tanta objetividade. O que eu lembro com objetividade é que Felipe falou rapidamente sobre uma vontade súbita de se juntar à lista dos amigos que tiveram condições de abandonar o barco brasileiro. Falou muito em gastar todo o dinheiro que juntou de fugindo para o Uruguai. E eu lembro que do outro lado, Felipe me questionava com entusiasmo quais seriam meus planos para o fim do mundo. Que dizia ele mesmo antes do ano começar que 2020 seria o pau, a pedra e o fim do caminho. E com o passar dos primeiros meses do ano, ele só ficava mais inconformado como as pessoas não aceitavam o fim do mundo. Que a Semana de Arte Moderna de 2022 será a segunda e última, porque na sua opinião tudo que tem 3 é ruim. Mas não se engane, em nenhum momento ele foi mórbido. Digamos que acho que ele está bem mais interessado em conhecer o fim do mundo do que o próprio mundo. Para mim faz todo sentido que ao chegar ao entendimento da iminência desse fim, eles talvez nem tenham precisado de fato bater um martelo. O martelo da insalubridade de vivenciar o fim nessa conjuntura foi batido. E nem por eles. Eu não faço ideia de onde eles estão vendo esse filme ou se chegarão a ver. Mas indícios que descobri enquanto acessei a conta do Google de Felipe, por motivos de um dia ele ter me dado a senha por causa de uma tal de pega minha presença numa aula online, me indicam que é bem provável que eles tenham chegado a outra realidade latina. Quero pensar que a parte mais dolorida dessa história fica por aqui, onde cultivamos a saudade dessas pessoas incríveis. E quero pensar que com elas fica a descoberta do tempo. Do tempo um do outro. Uma descoberta em que se o mundo está acabando, não resta muito tempo a se perder. É um negócio de chegar e fazer bora, e o outro responder, mas bora mesmo? Ai, sabe, eu quero pensar que, pelo menos para esses amigos, está acontecendo um latino-americano final feliz. Faz desse céu escape mais gentil.
não sabe